Na cultura pop, se ver em tela sempre foi difícil para alguns de nós. Em filmes, séries, quadrinhos, jogos, independente da mídia que se consome, se identificar com os personagens daquilo que você está consumindo é parte essencial da experiência. E com League of Legends não seria diferente. Os 3 primeiros personagens negros de League of Legends estão aí há muito tempo, mas até hoje pessoas jogam com eles sem compreender isso. Nasus, de 2009, com evidentes inspirações em deuses do panteão egípcio, provavelmente é sim negro. Só que aqui entra a problemática da representação dos povos egípcios como branco na cultura pop. 2 anos depois, Renekton e Xerath chegam em 2011, outros personagens que são negros, mas têm formas de deidades, assim como Nasus. Até aqui, se você fosse negro, não tinha nenhuma chance de se ver na tela de League of Legends. Foram 4 anos e 113 personagens de League lançados antes que... Ela era tudo para mim, mas eles a levaram. E com ela, levaram também minha bondade e compaixão. Esse foi o erro deles, porque agora tudo o que me sobrou foi um coração gelado. Eles prosperam em dúvida. Seu banquete é o medo. Estas abominações contaminam este mundo, e cada uma delas perecerá em minhas mãos. E se alguém ficar no meu caminho, eu os mandarei para a cova. Lá estava ele, Lucian o Purificador, o primeiro homem negro na tela de login de LoL. Eu comecei a jogar LoL cerca de 5 meses antes do lançamento de Lucian, e eu mal tinha aprendido tudo que dava pra se chamar de básico. Eu gostava de jogar no top com o Volibear ou na jungle com o Aatrox. Eu não acompanhava muitas notícias do jogo e uma vez eu abri o jogo e lá estava ele, Lucian. A partir daquele momento eu teria que juntar os recursos e comprar o personagem e me tornar a DC de qualquer maneira. Eu me apaixonei. Ele é estiloso, é bonito, tem dreads longos, tem uma roupa bem bacana, tem um amor perdido, inimigos, itens mágicos para sua jornada e um objetivo bem claro. Lucian cumpre uma fantasia que me agrada muito e imagino que várias outras pessoas também gostem. Mas o League já tinha inúmeras fantasias incríveis que me agradavam, mas o Lucian tinha algo que nenhum outro personagem tinha. O Lucian tinha a minha pele. Lucian muda o paradigma de LoL, e daí em diante nós teremos novos personagens negros e apaixonantes no intervalo de mais ou menos 2 anos. Echo, em 2015, Illaoi também em 2015, Pyke e Qiyana em 2018. E aí, em 2019... Senna a Redentora. Eu não faço ideia de quantas vezes eu já vi esse vídeo. Senna é uma mulher muito forte e que muito mais do que o Lucian entende as consequências de sua escolha, o que ela perdeu em vida e mesmo depois dela. Ela ama o Lucian, mas sabe que existem propósitos maiores em sua vida do que o seu matrimônio. Ela deve realizar os objetivos da Ordem dos Sentinelas da Luz. Eu sei que agora vai parecer outro assunto, mas vem comigo que você vai entender a jornada. Ainda nessa época eu comecei a aceitar e compreender mais a minha sexualidade. Compreendi a minha bissexualidade e tive experiências também no meu âmbito familiar e que me fizeram reformar como eu vi o mundo.
Em sintonia com isso, um pouco depois, em 2020, nós conhecemos a Hel. Ela é negra e bissexual, assim como eu. A campeã tem um lugarzinho especial no meu coração só pra ela. A Hel era então a última personagem negra que nós recebemos. E aqui, você negro já poderia se ver em tela com várias fantasias. O jovem idealista lutando pela periferia, a jovem líder do seu povo, que é insegura, mas também é implacável em suas ações, o fantasma rancoroso do mergulhador traído e a princesa maléfica que fará de tudo para chegar ao trono. O homem que perdeu tudo e agora segue a sua missão a todo custo. E a mulher que ressuscitou para terminar a sua missão. E algumas outras histórias. Vale ressaltar que ainda contamos com os personagens que são ascendentes. E os Darkin, já que eles também são ascendentes. E provavelmente também são negros. Nós queremos nos ver nos mocinhos, nos vilões, nos anti-herói. E agora nós podemos. Mas mesmo em 2022, depois de todas essas chegadas, faltava algo. Lembra que eu disse que me identifiquei muito com a Hel por ela ser negra e bissexual? Em todo o roster de personagens de League of Legends, nós ainda não tínhamos nenhum personagem homem e que fosse LGBTQIAP+, que já fosse assim desde seu lançamento. Até o momento, tínhamos alguns personagens que tiveram atualizações ou continuações em suas histórias que nos apresentaram mais sobre a sua sexualidade. Esse era um passo importante que a Riot deveria tomar. Lembra que eu falei que na média sai um personagem negro a cada 2 anos em League? O que é uma boa frequência olhando para o calendário apertado de lançamentos de personagem do jogo? Bom, a Hel foi lançada em 2020. Então... Xante é o mais novo personagem negro de League of Legends. Negro, gay, caçador de feras, o protetor e o orgulho de seu povo. O orgulho de Nazuma. Xante mexe nas estruturas de League of Legends, então vamos analisar por partes o que ele nos traz de novo. E eu vou contar com reforços para isso. A África subsaariana em League. Agora, para compreender um pouco mais de Runeterra, vamos mergulhar no nosso mundo. Lembra que eu disse que temos personagens inspirados no Antigo Egito? Também temos uma região que se inspira nele, Shurima. E é possível fazer algumas inferências que nos leve a ver Shurima como a África em Runeterra. Cultura, povos e até a cor da pele. Mas algo também faltava ali, porque esse algo também falta no nosso pensamento cotidiano. Nos falta enxergar a África como um continente múltiplo, de múltiplos povos, de múltiplos corpos, múltiplas línguas, e pelo que eu vejo, a visão que temos de Shurima também está partindo deste ponto. Então o que falta para que a gente possa enxergar uma Shurima múltipla também? Então eu perguntei um pouco para o professor e mestre Flávio Muniz sobre a África, para que também expandamos a nossa visão sobre a realidade e a fantasia. A África nem de longe é uma só, né? Conhecido como África continente, é um continente muito vasto e muito diverso. Para vocês terem uma ideia, enquanto na Europa se fala 50 idiomas aproximadamente, no território africano todo, de norte a sul, da África do Norte até a África Austral, são faladas mais de 2.092 línguas. Aproximadamente 2.092 línguas e cerca de 8.000 dialetos, ou seja, é muita diversidade. Então, não é só uma diversidade linguística, é uma diversidade que é cultural, uma diversidade que é religiosa, diversidade que é política. Existe muita diferença, inclusive, geneticamente falando, é o continente com a maior variabilidade genética do mundo. Distinção, sério, genética, de povos geneticamente diferentes dentro do mesmo continente.
Apesar que a grande marca seja a pele negra, que é o que a gente fala quando se fala em África, da pele escura, na verdade a variabilidade genética não tem a ver com esse padrão do fenótipo, que é da aparência, mas tem a ver com outras condições que tornam esses povos muito diferentes uns dos outros. Ou seja, tem muita variedade, não é uma só. Eu achei esse nome interessante do Xanté interessante, porque é o seguinte, existe um povo conhecido como Ashanti ou Asante. Esse povo, ele é majoritariamente hoje, a área de onde eles estão hoje na África, é na Gana. Mas Gana, o país de Gana. O país de Gana não é o mesmo lugar onde era o Império de Gana. O que acontece? Lá no Império de Gana foi desenvolvida justamente muita coisa. Por exemplo, a ferraria, os ferreiros. Os ferreiros eram considerados uma classe, não é só em Gana, mas em quase toda a história de outros povos, as pessoas que dominavam a arte de moldar o ferro, transformando em ferramentas ou armas, eram considerados meio que uma sociedade mística, porque eles conseguiam dominar uma substância, um elemento da natureza. E era uma coisa, nesse caso em Gana, do Soninke, o povo que fundou Gana, eles simplesmente tinham meio que uma hereditariedade, era passar de pai para filho. Eles orientavam. Era uma coisa que não era, eu quero aprender, não, isso não é aprender. O conhecimento, ele é passado de geração em geração. E por que isso é importante? Porque vai começar a se desenvolver uma indústria, uma metalurgia ali, inclusive para a questão das armas, o desenvolvimento das armas. Então, a partir daí, nós vamos ver uma outra descoberta que é feita nessa região, que são das minas de ouro. As maiores minas de ouro do oeste da África estão ali, que são as minas de Bambuque, Burré, que são minas, só para vocês terem uma ideia, até hoje elas são exploradas. Nazumá se ergueu em um oásis ao sul de Shurima, por dissidentes do Império Shurimani. Como vimos, os negros têm várias fés, vários deuses e crenças sobre como deve ser a sua vida, seu país, seus governantes. Isso constrói um povo, isso constrói cultura, e isso constrói uma linguagem. Aliás, falando sobre linguagem, a dublagem de Xanté. Não é de hoje que a Riot faz um trabalho excelente de dublagem, em todas as regiões em que League se faz presente. E com Xanté não seria diferente. Em língua inglesa ele foi dublado por Deobia Oparei. O ator e dramaturgo britânico é negro e LGBTQIAP+. E tem uma carreira tão vasta que a essa altura eu chuto que você que gosta de cultura pop já ouviu atuar ou dublar pelo menos uma vez. Dá uma pesquisadinha aí. Já no Brasil, esse trabalho de dublagem não poderia ser diferente, e Xanté não poderia deixar de receber tanto carinho e atenção. E bem, ele recebeu. Alexandre Apolinário, ator, cantor, dublador... Peraí, deixa que ele mesmo se apresenta pra vocês. Bom, antes do Xanté, eu tinha 120 seguidores no Twitter. Tô brincando, mas é verdade. Eu sou um artista, sou multiartista, eu sou ator, cantor, dublador, eu sou iniciante na dublagem, né? Sou aqui da zona leste de São Paulo, da periferia de São Paulo, eu moro aqui na Fabium, do lado de Itaquera, do lado do estádio do Corinthians. Desde 2017 eu trampo com arte, já fiz muita coisa, teatro, técnico de palco, de luz e iluminação, já viajei assim, a trabalho, tá ligado? Minha primeira viagem de avião foi pelo teatro. Realmente um fazedor de cultura, assim, porque me propõe a fazer. Que a gente fez algumas diárias, ele tem uma voz muito potente, mano. E o primeiro dia eu saí sem voz do estúdio, tá ligado? Porque sem voz... E eu tudo tava jogando por aqui. Uhum. E aí, mano, no primeiro dia, eu tava nervoso pra caramba ainda, que é um registro de voz um pouco diferente, mas eu falei, mano, eu passei, agora eu vou dar minha frente pra esse caramba. Mas eu tava meio nervoso assim, depois fui, assim, você começa meio morno com um personagem novo, mas depois você vai aquecendo. Aí nos outros dias eu já consegui demandar, tá ligado? O bichão grita muito, Vocês vão ver, vocês vão jogar com ele grita bastante, misericórdia. Mas tipo assim, mano, chorei, porque é o primeiro personagem grande que eu faço. Eu não fiz só os roseirinhos de One Piece e dos doramas, tá ligado?
Eu já fiz algumas coisas, acho que agora exatamente em outubro fez 1 ano de dublagem, assim, eu acredito que até a minha trajetória é um pouco diferente, assim, porque eu fiz muita coisa mesmo, pra quem tá começando, e eu sou orgulhoso disso, tá ligado? E orgulhoso das oportunidades que me são encaminhadas e pelas que eu conquisto também. Gosto muito de personagens grandiosos, assim, essas coisas e tal, sabe? Eu me enxergo muito nessas potências, né? Ele é um orgulho de Nazuma, é poderoso, essa coisa, o poder, mas uma coisa da resistência, né? Também, não uma resiliência, né? Realmente um bate de frente, parece que ele realmente peita todo mundo. Não sei se parecido comigo, mas acho que é uma coisa que eu admiro, tá ligado? Incrível, né? Como tantas pessoas incríveis foram envolvidas no processo de nos apresentar Nazuma e Xante. Ainda sobre a língua, eu me peguei refletindo um pouco sobre como Xante, em inglês, tem algo que nós podemos entender como um sotaque. E como eu vi primeiro a dublagem em inglês, eu imaginei que poderia ter alguma referência na dublagem em língua portuguesa. E quando eu vi, eu até que me surpreendi um pouco de não ver tanto disso. E olha, dias depois eu tive uma conversa bem esclarecedora com uma professora. Sobre isso, como eu fui ingênuo, né? De olhar para a língua falada no Brasil e não parar para pensar no quanto nós já temos inseridos em um sotaque único e que se constrói sim, muito em cima de uma herança africana, da língua quimbundo, da língua iorubá. Sempre esteve com a gente. A língua africana, a arte africana, roupas, moda, decoração, sempre esteve aqui. E para um pouquinho mais sobre isso, dê uma olhadinha nessa conversa. A África não é um país, a África é um continente. E cada país, cada região, cada etnia tem a sua própria língua, história, cultura, a sua cosmovisão de mundo também são bem diferenciada. É um continente muito diverso e tem dentro desse continente tem algumas coisas que são comuns, inerentes a todos os povos, mas cada um tem a sua visão de mundo. E as pessoas aqui na América, Brasil, no continente europeu, falam de África como se fosse um país, uma coisa única, como se todos que lá habitassem viessem do mesmo lugar, né? Eu vejo as pessoas falando muito assim, você fala uma língua africana? Não existe uma língua africana, existem várias línguas africanas, né? Vários povos, cada povo tem sua língua. Então precisa desmistificar mesmo um pouco essa questão de África ser um país. Né? A África, o continente africano, né, ele é conhecido por vários tipos de tecido que é produzido lá, né? Desde tecido de seda, tecidos nigerianos, ricamente bordados, alguns feitos à mão, a maioria feito à mão, né? Os tecidos hoje que vêm para o Brasil, né? Que são os tecidos de várias regiões. A macaca, que é de Angola, o quente, que é de Gana, a capulana, que é de Moçambique, né? E aqui eu tenho 2 tecidos. Esse primeiro tecido é um tecido sul-africano, com desenho sul-africano, com motivos do povo Ndebele. E o povo Ndebele é um povo Zulu, então Ndebele ele usa esses desenhos padronizados para decorar a fachada de suas casas. Então as casas Ndebele, todas elas têm esses motivos geométricos com várias cores, né? Esse segundo tecido aqui é um tecido angolano, é a samacaca. Esse é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, né? Porque Angola tem muitos migrantes, muitas famílias angolanas aqui no Brasil. A maioria de nós brasileiros somos dessa região de Angola, Congo, né?
Eu espero que nós possamos aprender um pouco mais sobre a África, assim como nós aprendemos um pouco mais sobre Nazuma e Xante hoje. Xante é um personagem incrível e com um carinho imenso em sua produção, contando desde os seus desenvolvedores a todos os profissionais envolvidos a dar vida para esse personagem. League of Legends precisa continuar aumentando seus rostos negros, sejam esses rostos na produção de seu jogo, em seus personagens, ou mesmo em seus atletas e seus profissionais que de alguma forma trabalham com esse universo. Obrigado, Xante, por levar esse tanto de África para League of Legends. Obrigado por levar tanto da nossa pele e do nosso povo. Bom, eu queria fechar o vídeo com algo especial. Eu queria então, depois de ver tanto do nosso mundo ser transportado para Nazuma e Xante, eu queria ver algo transportado de Nazuma e Xante para o nosso mundo. Então eu procurei uma artesã brasileira especializada em transformar histórias em joias, e ela me ajudou a trazer um pouco de Xante para o nosso mundo. Então a gente fez isso aqui. Obrigado a todos que chegaram até aqui, obrigado a todos que me ajudaram nesse projeto. Esse é sem dúvida o meu vídeo mais ambicioso e o que mais me doei para fazer, o que mais me fez crescer ao concluir um projeto. Chorei ao escrever esse roteiro, chorei para gravar as falas, chorei ao analisar o bruto das entrevistas, que aliás vão se transformar em vídeos para que vocês as vejam na íntegra, e chorei para renderizar a versão final desse vídeo. Certamente eu vou chorar quando esse vídeo for lançado, e eu espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo qualquer coisa que você deseja adicionar para enriquecer a nossa conversa, deixe seu like para ajudar no engajamento e se inscreva no canal para mais conteúdo. Muito obrigado. Ubuntu.